Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson, estou aí para mais um novo vídeo excelente, respondendo aos céticos, ateus aí, certo? Sobre a Bíblia, algumas críticas infundadas sobre a Bíblia, certo, pessoal? E desde já peço para que vocês inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, compartilhem, tá certo? Entre seus amigos aí, para que mais pessoas sejam bem informadas, tá bom, pessoal? E desta feita nós vamos responder aí, o nosso amigo Tonho, e outros, eles falam sobre a questão de Moisés, se Moisés, é uma cópia, do rei Sargão, tá certo, pessoal? Em primeiro lugar, existe um mito sobre um certo assírio chamado Sargão. Essa lenda, à primeira vista, tem alguma semelhança, não com a vida de Moisés de forma mais ampla, mas com a história de seu nascimento. Em outras palavras, não há nenhum paralelo entre a lenda mítica de Sargão e a vida de Moisés, como sua saída do palácio faraó, sua ida para o deserto, etc. No entanto, as histórias dos relatos de nascimento não são sem paralelo. Então vocês podem ver que o trecho que eu vou deixar no artigo do Logos lá, sobre isso, tá bom? Para vocês podem entender, aqui, certo? Os paralelos com o Renato do Êxodo inclui o segredo do nascimento, o esconderijo do bebê em uma cesta de junco coberta com alcatrão, a colocação da cesta em um rio e a descoberta e adoção do bebê por uma pessoa importante. Isso nos deixa três possibilidades. Primeiro, os paralelos são uma coincidência. Segundo, a história de Moisés foi emprestada da história de Sargão. Ou terceiro, a história de Sargão foi emprestada da história de Moisés, certo? Vamos ignorar a opção número 1, brevemente. Se o número 2 ou o número 3 estiverem corretos, a data em que a história foi registrada pela primeira vez é crucial. A história de Moisés remonta a cerca de 1400 a.C. Alguns estudiosos liberais querem que acreditemos que Moisés nem mesmo era uma figura real e que toda a história do seu nascimento foi criada por volta de 600 a.C. ou mais. Mas essa visão é incorreta por muitos motivos. A lei de Moisés estava em vigor, governando a crença judaica, certamente na época de Davi, mas mais provavelmente desde a época da conquista. Há muitas evidências para a conquista, incluindo as cartas de Tel el-Amarna, descrevendo uma invasão de Abirus, bem como a inscrição de Shishak, descrevendo os judeus de Canaã do século XIII, bem como as destruições de Hazor e Jericó, por volta de 1400 a.C. Além do mais, há evidência da inspiração das escrituras e a evidência da previsão, da precisão histórica da Bíblia em geral. Posso dizer que está provado que a história de Moisés, mesmo que foi inventada, remonta a 1400 a.C.? Não posso, mas posso dizer que esta é a conclusão mais razoável. E 600 a.C. é tarde demais em qualquer caso. Tá? Então, e a data da lenda do mito de Sargão? Isso é muito mais problemático. As únicas versões dessa história vêm do período da dinastia neo-assíria do 7º ou mais provavelmente do 8º século a.C. É daí que vem a forma gramatical da história. Esse é o tempo, não do semimítico Sargão I da Cádia, mas do muito real e histórico Sargão II dos assírios, um personagem da Bíblia. Existem paralelos entre o mito registrado de Sargão I e a vida real de Sargão II. A explicação mais provável é que Sargão II, ou um de seus apoiadores, compôs esse mito sobre seu antigo predecessor de 14 séculos antes de seu tempo, a fim de construir o status do Sargão II vivo. Provavelmente esse mito foi escrito em 700 a.C. e se esse for o caso, então o empréstimo, se houver, é do Antigo Testamento para a história de Sargão. Sejamos honestos aqui. Há espaço razoável para para dúvidas, se houver, no caso aqui, para dúvida, tanto para a data de composição da história de Moisés no Antigo Testamento, quanto para a data do mito de Sargão. A história de empréstimo mais razoável é de Moisés e Sargão, mas dizer que isso é uma cópia direta, você
pode ser um exagero. Mas isso nos leva à resposta mais provável das três. As duas histórias, embora na superfície pareçam pelo menos um pouco semelhantes, não estão relacionadas e as semelhanças são uma coincidência. Como eu já disse, se olharmos para toda a história de Sargão I dos Assírios do século VIII e a história de Moisés, a sobreposição é apenas pequena. Se fôssemos listar 50 coisas que sabemos sobre Moisés e 50 coisas que podemos extrair da história de Sargão, apenas as 4 coisas listadas acima são em comum e o resto é tão diferente que parece provável que seja uma emprestada da outra. Além disso, se olharmos para as semelhanças, elas não são tão parecidas. Assim, quando olhamos para os detalhes, por exemplo, o motivo pelo qual Moisés foi escondido foi devido à perseguição de um rei não judeu, enquanto na história de Sargão o motivo do segredo é o estigma social e não há nenhuma evidência de perseguição. A mãe na história de Sargão não é uma pobre estrangeira, mas um membro da aristocracia. Com o Sargão, o pai é desconhecido, ou seja, ilegítimo, enquanto Moisés era um nascimento legítimo. Os paralelos de detalhes são fracos aqui na melhor das hipóteses. E depois há o esconderijo do bebê em uma cesta coberta de piche. Há um paralelo aqui, mas a única coisa que poderia ser usada naquela época para fazer uma cesta flutuar era piche. Então o único detalhe paralelo real é o uso de uma cesta, não o uso de piche ou betume. Além disso, na história de Sargão, o bebê é jogado no riacho, com a intenção de que ele flua, rio abaixo, perdendo-se para sempre para a mãe. Na história de Moisés, a criança é colocada nos juncos, onde sua cesta não se mexe, presumivelmente para que sua mãe possa voltar e tirar a criança do esconderijo mais tarde. O único paralelo é a chegada do bebê descoberto à família real. Há uma série de relatos de linhagens reais adotando bebês de origens obscuras e desconhecidas, no caso de falta de um filho real para perpetuar a linhagem real ou para o trabalho na família real. Na análise geral, as diferenças entre os dois relatos de nascimento têm muito mais diferença do que semelhança. As únicas semelhanças reais, no caso, como nós falamos, são a colocação em uma cesta na água e a subsequente adoção por uma família real. É mais provável que essa semelhança seja uma coincidência, dadas as centenas de histórias antigas sobre a vida de seus reis, que essas histórias foram emprestadas. Em resumo, dados os detalhes históricos e dado o esmagador, além de que a Bíblia é um relato histórico confiável e preciso, não importa a evidência de que a Bíblia é inspirada, a explicação mais provável dos paralelos aparente é explicação número 1, de longe a mais provável, quer dizer, uma coincidência no caso ali, como nós falamos, E a explicação número 3 é muito menos provável e a explicação número 2 é ainda menos provável que a número 3. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, deixem seus comentários aqui, tá bom, pessoal? E é isso aí, um abraço e até mais.